O pessoal da Bigme me mandou 3 caixinhas aqui. Não vou enganar vocês que é um produto extremamente interessante, com um diferencial bem legal, mas que lá no final a gente vai falar também de alguns pontinhos que não são tão positivos assim. Esse daqui é o B6. Ele vem super bem embalado e nada mais, nada menos é do que um concorrente para o Kindle. Sendo que no caso do Bigme, esse diferencial que eu comentei com vocês é o fato dele ter um Android 14 rodando aqui e não um sistema um pouco mais fechado, né? Voltado unicamente para leitura de arquivos em PDF ou EPUB, eu acho que é assim que pronuncia, né? Mas o fato da gente ter um Android 14 aqui ajuda você a de repente integrar esse produto com outras coisas que você já tem no seu uso comum, principalmente se você for usuário de Android. Então, se você quiser um aplicativo, você consegue instalar. Ele é um tablet que também, tablet ou e-reader, tá? Mas que também vai contar com uma leitura em cores, então não vai ser concorrente direto de um Kindle qualquer, né? De um Kindle que é quase o dobro do preço. Ele é tão compacto e leve quanto. E no caso do combo que a Big me mandou aqui pra mim, a gente também vai ter uma capinha, cara. Vamos tirar aqui, vamos ver como é que fica. Ó, bem estilosa, com o logo da marca aqui embaixo. Temos uma proteção aqui e uma conexão magnética. Show de bola, cara. Muito bonito. Então vamos lá. O que você encontra aqui no B6? Ele vai contar com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, além de você poder expandir isso para até 1 TB. Ele também vai contar com até 36 níveis de luz frontal dupla, quente ou fria, e 4 modos de atualização de tela, porque como essa tela aqui é uma e-ink, para quem já está acostumado, né, sabe exatamente o que eu quero dizer, ela não vai ter o mesmo nível de reatividade de uma tela em LED. Então tem diferentes modos aqui que a Bigme vai propor para o usuário final, que é para você de repente ganhar em mais velocidade ou em mais textura. Quanto mais rápida é a atualização da sua tela, menos nítida pode ser que fique o texto. Se você não quiser essa velocidade toda, você pode simplesmente deixar numa velocidade de atualização um pouco mais baixa, mas você ganha muito mais definição aqui na tela. Inclusive, essa definição é de 300 ppi para preto e branco e 150 para colorido. A bateria também não vai deixar a desejar. A gente tem 2100 mAh aqui, o que para esse tipo de produto, cara, é praticamente uma eternidade. E logo aqui nas primeiras configurações, a Bigme já mostra o resumo de alguns atalhos que você também pode configurar depois aqui no tablet. Segundo alguns gestos que você faz da parte de cima, da esquerda, do meio, da direita, de um lado para o outro, ele vai executar aqui algumas funções diferentes. Eu gosto muito que daqui da direita, quando você arrasta daqui de baixo para cima, ele atualiza a sua tela. Então tira aquela sujeirada que fica por ali e deixa o texto ainda mais limpo. Vamos avançar aqui. Já está pedindo pra gente conectar com o Wi-Fi. Vou conectar aqui no Wi-Fi da minha casa. Já rola uma atualização do sistema aqui pra gente fazer. Já aviso logo que vale muito a pena fazer, porque dependendo do bug pode ser muito chato na sua experiência de uso. Atualização concluída, essa é a tela que você vai ver. Pra quem já usa Android, né, tá acostumado porque é muito parecido. É óbvio que aqui a gente tem que ter uma versão pra ficar melhor ali pra interação com o usuário, mas é muito igual em diversos aspectos. Inclusive, se você quiser baixar algum aplicativo da Play Store, tá? Você tem acesso aqui normalmente. Se a gente puxar aqui as configurações de cima para baixo, vocês conseguem ver algumas outras opções. Além de você conseguir regular o volume, porque a gente tem um alto-falante aqui em cima, inclusive, dá para você assistir vídeos aqui também, tá? A experiência não é super top, mas também não é como se não existisse, também fica como um diferencial aí com relação ao Kindle. Nesse caso, vocês podem ver que eu tô com uma luz aqui acesa, eu posso simplesmente desligar aqui e eu economizo bastante bateria, tá? A mesma coisa também para quem tá acostumado a usar outros e-readers. Se você usar a iluminação interna, vai consumir mais da sua bateria. Além disso, você tem a configuração da aplicação, que eles traduziram desse jeito aqui, mas é o que eu comentei com vocês sobre configurações da própria tela, se você quiser ganhar em qualidade ou em taxa de atualização. Nesse caso aqui, tá no default. Você tem aqui o modo revista, o modo comics, para quem precisa de um pouco mais de textura quando vai ler ali algum quadrinho, por exemplo, o modo de vídeo ou também o modo custom, para quem quer deixar do jeitinho que você preferir aqui, com todas essas opções na parte de baixo. Eu vou deixar aqui no default, para mim já tá excelente. Nessa parte aqui de baixo vocês conseguem ver alguns atalhos, tá? A gente tem tanto atalho para as configurações aqui do dispositivo, como também para os seus livros. Eles têm alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês já já. E a própria Bigme também propõe uma IA. E assim, até que dá para o gasto, se você não tem nenhuma assinatura em ChatGPT e nada assim, dá para você usar de boa. Vou fazer o teste com uma dessas perguntas que ele propõe aqui, vamos ver. Qual é o tópico mais em alta no momento? Vamos ver se ela consegue traduzir isso aqui em português. Inclusive, o teclado aqui também chega a ser bem reativo. Traduzir em PTBR. Vamos ver. Infelizmente, ele é incapaz de reconhecer que era o texto de antes, mas me respondeu em português. Copiei ali, colei aqui e vamos ver se ela vai me responder. Ah lá, ó. Atualmente, um dos tópicos mais quentes no mundo da tecnologia é o desenvolvimento da implementação contínua das tecnologias de inteligência artificial. Show de bola. Além disso, a gente tem um atalho aqui pra gente voltar para aquele menu principal, para aquela página principal, e o atalho do meio aqui é pra gente ver o que tá em execução no momento. Dá uma olhada
melhora no armazenamento interno e algumas outras coisas. Voltando aqui nas configurações, vocês conseguem ver que além de Wi-Fi, a gente também tem acesso a Bluetooth. Então você pode conectar caixas de som, fones de ouvido, e nesse sentido ele vai funcionar como qualquer outro tablet ou celular. Aqui pelas configurações você consegue também definir o tamanho da fonte, usar o gerenciador de energia para poder otimizar ainda mais a sua bateria, ver o seu armazenamento, personalizar os gestos que a gente viu lá no início. Se você quiser mudar alguma coisa aqui, você também pode. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem essa bola aqui na tela que você pode configurar por esse menu aqui, mas ela vai servir para ser como um atalho ali para algumas funções do sistema. Você pode tanto voltar aqui para Home, desfazer alguma coisa, atualizar uma página, como também desligar ou reiniciar aqui o seu Reader. Voltando agora para a parte de leitura, que é o mais importante, né? Para isso que a maioria das pessoas vai comprar esse dispositivo aqui. Você pode ver que eles colocaram alguns exemplos aqui de EPUBs. Mais uma vez, tá? Peço desculpa se eu não estiver pronunciando corretamente, mas eu acho que é assim. Mas você também tem um exemplo aqui de PDF, que é o próprio manual de usuário aqui do tablet. Então, dando toques aqui na lateral, você consegue avançar e dá para dizer que o texto é bem legível. Voltando lá para a parte dos livros, eu quero ver se os outros arquivos aqui também ficam na mesma qualidade. Temos aqui uma capa, deixa eu atualizar aqui a tela, dá para ver que a qualidade fica bem legal, cara. Não é como se fosse a tela Ultra HD OLED cheio de frufru, mas funciona extremamente bem, muito competente. Indo aqui para os modos de leitura, tá aqui, funciona muito bem se eu for comparar com a experiência que eu já tive no Kindle. Além do B6, eu tô com outros dois modelos aqui da Bigme para fazer vídeo para vocês no futuro, porque eles demandam uma experiência de uso um pouco maior. Alguns desses modelos, além de você ter uma tela gigante, que vai funcionar muito bem aqui com a proposta, que é de você usar a caneta para poder escrever na tela, você também, cara, por incrível que pareça, conta com uma câmera. É um negócio bem diferente, tem que ter um vídeo só para isso daqui, mas eu tô trabalhando para testar o produto até o limite para poder trazer um vídeo bem completo para vocês, porque não é essencialmente barato esse tipo de coisa. A mesma coisa vale aqui para a versão menor. A gente também tem uma câmerazinha, ele é super bem construído, a gente também tem aqui a caneta para poder fazer as anotações. No caso aqui do próprio B6, o diferencial dele é ter esse preço um pouco mais atrativo. A gente está falando de um produto que hoje vai sair por R$1.000 direto aí no Brasil com o Mercado Livre. Para o que a gente tem aqui como configuração, opções, o próprio sistema em si, sendo ele um Android 14 que vai te permitir ter uma abertura muito maior para fazer muitas outras coisas, não é como se ele tivesse, como se ele não valesse a pena. Ele vale sim a pena. O grande lance fica para a concorrência atual da própria Amazon. Como a gente está num período, tô gravando esse vídeo aqui durante a Black Friday, a gente tem aqui o Kindle Color Soft, que vai acabar tendo aí algumas configurações diferentes aqui do B6, mas ele vai sair por R$1.063. Enquanto que o B6, como eu falei para vocês, para ser mais exato aqui, vai sair por R$1.007 no Mercado Livre. Mais uma vez, durante aqui a Black Friday. A primeira coisa que vem aqui na nossa cabeça é por que comprar o B6 se você tem o Kindle da Amazon que tá ali por um preço que é praticamente a mesma coisa. R$50 mais caro? Sim, mas é como se os dois tivessem a mesma proposta. E não é 100% isso. Isso se deve ao fato de, como eu falei para vocês, a gente tá com o Android 14 aqui. É um sistema operacional, cara, que é completo. Você não fica travado a só uma única função. Você pode acabar usando aqui o seu e-reader para outras coisas se você quiser. Até mesmo o aplicativo do Kindle você tem aqui. Então, se você tiver uma assinatura, você pode ler os seus livros normalmente. Mas se você precisar navegar na internet, você pode. Quero dar uma olhada aqui num site de notícias. Você vai conseguir fazer isso aqui perfeitamente no B6. Quero interagir com uma IA sem ter que pagar uma assinatura. Tem essa opção aqui também. Gostaria de fazer um gerenciamento legal dos meus arquivos usando o próprio tablet, porque você tem até 1 TB de memória. Você vai conseguir fazer essa gestão toda por aqui também. Então, assim, são pontos de vantagem, mas não é como se a gente estivesse falando de um produto que vai ser incrivelmente mais barato. E é justamente aí que vai morar a dúvida das pessoas. Vale mais a pena você comprar um Kindle, vale mais a pena você comprar um B6? Pra já, eu acredito que dava sim para ser mais barato. Mas isso depende também de muitos fatores, inclusive da implantação da própria Bigme ou de algum revendedor oficial no Brasil, para que esse custo possa ser realmente melhor para a empresa a ponto de você repassar um produto mais competitivo para o usuário final. Tá rolando um esforço, tá? A prova disso é o próprio B6, que tá saindo por R$1.000 por aí, que tá ali alinhado com o preço da concorrência. Mas para que você se incline a comprar o B6, precisa estar pelo menos ali, cara, sei lá, uns R$150, R$200 mais barato. E no momento que a Bigme conseguir fazer isso, aí ela vai conseguir alcançar muito mais vendas no Brasil, já que o produto tem sim uma qualidade bem legal. Cumprir as funções que ele se propõe, ele já faz. Basta realmente conseguir se alinhar aí pro mercado brasileiro. Enfim, se eu conseguir te ajudar com esse vídeo aqui, se essa experiência foi legal para você, se eu conseguir matar essas dúvidas com relação ao B6, tá aqui. É um produto bom, mas de repente com um preço que poderia melhorar. Se você curtiu o vídeo, like por aqui, pode deixar um comentário também. Se você acabou comprando, cara, deixa um pouco da sua experiência por aqui para outras pessoas
pessoas também terem mais visões do mesmo produto. Você tá mais que convidado para se inscrever aqui no canal e quando você quiser alguma promoção, você vai poder contar com os grupos de venda, tá aqui, ó. São os 3 primeiros links da descrição desse vídeo, tanto no Telegram como no WhatsApp, o que você preferir. E se a Big Me colocar um desconto aí pro papai, vocês vão ficar sabendo aqui também na descrição. Não custa nada, né? Lembrar vocês, se vocês se inscreverem por aqui, vocês vão poder acompanhar os reviews dos outros 2 produtos da Big Me que eu estou testando há 1 mês e meio. Como a gente está falando de um uso muito mais específico que envolve outra abordagem, vamos falar assim, vale a pena esse tempo todo de teste para poder trazer um conteúdo completo para vocês. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado, valeu para a Big Me por ter confiado aqui no canal para poder mandar o B6 para análise. Vou deixando o meu abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!